Bom dia, turminha do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Dirliene, professora de Geografia. Estou aqui para a gente ter uma aula hoje sobre coordenadas geográficas. Vamos lá para a nossa aula? Pronto, então o nosso assunto de hoje é coordenadas geográficas. Gente, esse assunto ele é super discriminado, ele sofre bullying ao longo da história, porque as pessoas colocaram na cabeça que é difícil, mas vocês vão ver que é bem simples, vão acabar até gostando desse conteúdo, tá certo? Antes de a gente falar da coordenada, eu tenho que abordar alguns pontos para a gente poder chegar exatamente no ponto coordenada, certo? O primeiro que eu queria lembrar para vocês aqui, tema da nossa aula anterior, certo? Que é a rosa dos ventos, que ela tem como função mostrar para a gente aqui as direções principais e as intermediárias, né? Então, nós vamos ter aqui como os principais os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, certo? Qualquer dúvida, volta lá na aula anterior, dá uma olhadinha. E os pontos intermediários, né? No caso, a gente vai ter aqui entre o norte e o leste, o nordeste, entre o sul e o leste, o sudeste, entre o sul e o oeste, o sudoeste, e entre o norte e o oeste, o noroeste. Então, como eu falei para vocês, esse assunto aqui para a vida, tá, gente? A gente não pode esquecer nunca da rosa dos ventos e dos pontos cardeais e colaterais. Agora vamos começar aqui a parte das coordenadas. Vou começar falando para vocês aqui a respeito dos paralelos. Então, o que são paralelos? São linhas imaginárias, né? São imaginárias porque, de fato, elas não vão estar lá riscadas no solo do nosso planeta. Elas vão servir aí para ajudar a gente a se orientar. Então, por isso a necessidade. Então, vocês podem ver aqui nesse mapa essas linhas horizontais, certo? Que são os nossos paralelos. Então, é interessante que os paralelos, eles circundam o nosso planeta. Então, eles vão fazer um círculo em volta da Terra todinha. Então, vai seguir essa sequência aqui. A gente começa com a linha do Equador, né? E toda a linha paralela a ela vai ser um paralelo. Então, a gente vê aqui, né, que o Equador, ele é maior e as outras linhas vão ser um pouquinho menores, certo? A linha do Equador, que é o paralelo de referência, que a gente vai chamar de paralelo zero, ele vai ter algumas funções. Tanto ele é o ponto de partida para a gente medir aqui a latitude, como ele vai servir também para dividir o nosso planeta em hemisférios norte e sul. Então, olhando aqui, né, tudo que tiver acima da linha do Equador corresponde ao hemisfério norte, e o que tiver abaixo da linha do Equador, o hemisfério sul. E existem outros paralelos também que se destacam aí, por isso recebem nomes, né? Eles são os paralelos assim, mais metidinhos que se acham. Então, quem são eles? A gente vai ter aqui no hemisfério norte primeiro o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Esses paralelos, eles recebem nome, gente, porque eles vão ter uma função que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, certo? Agora, pra gente, todos os paralelos, eles vão ser bem importantes, e aí a gente vai lembrar que o Equador, a linha do Equador, serve como ponto de partida pra gente achar aí a latitude, certo? Só lembrando, um assunto super fácil, nada de desespero, por gentileza. Então, o que é latitude? Latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto que a gente tiver na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Resumindo, vai ser a distância de qualquer ponto até a linha do Equador. Então, vocês veem aqui que o Equador começa com 0, e à medida que a gente vai se afastando dele, a gente vai aumentando os valores. Então, vamos aqui primeiro para o sul. 10, 20, 30, 40, 50, 60, e aí vai. E se a gente for para o norte, é a mesma coisa, certo? 10, 20, 30, 40, 50, e por aí vai. Então, o Equador, ponto de partida, vamos tentar achar aqui as latitudes, certo? Então, vou imaginar um ponto aqui no meio do oceano para vocês. Pronto, vamos supor que esse ponto seja eu aqui no meio do oceano, linda, maravilhosa. Todos conseguem me ver? Que bom. Então, vamos achar a latitude desse ponto aqui? Como é que eu vou achar, professora? Eu vou olhar aqui o valor do meu paralelo, que é de 30 graus. Então, faço assim. Já achei
a latitude do meu ponto. Só que vejam aqui, gente. Vocês estão vendo que a gente tem um 30 aqui e outro 30 aqui? Sempre que a gente achar a latitude de um ponto, é importante, é indispensável a gente identificar se ele está no norte ou no sul. Tá, professora, para tudo. Como é que eu vou saber se esse ponto está no norte ou no sul? Está acima da linha do Equador? Norte. Está abaixo da linha do Equador? Sul. Simples assim, certo? Então, eu achei o meu pontinho aqui, né, mais conhecido como Dirliene, professora de Geografia. Fácil, fácil. Vamos achar outro para ver se a gente entendeu mesmo. Continua sendo eu gosto muito do oceano, tá, gente? Por isso que eu estou aqui. Bora lá, vamos descobrir aqui qual é a minha latitude. É só olhar aqui, ó, no paralelo. 10 graus. Estou aonde? Abaixo da linha do Equador, 10 graus ao sul vai ser a minha latitude. Lembrando, gente, que nós temos aqui paralelos a cada 10 graus, mas a gente pode ter paralelos a cada 5 graus até a cada 1 grau, vai depender da minha necessidade, tá certo? Então, conseguimos entender essa parte de latitude? Muito bem, sim, conseguimos, né? Então, o negócio vai ficar um pouquinho mais difícil. Não, vai continuar fácil. Certo? Aqui foi só outro mapa que eu trouxe para vocês verem, né? Que é a mesma dinâmica. Peguei o ponto, vim aqui, achei o valor do paralelo, automaticamente eu vou saber aí a minha latitude. Fácil, fácil. E agora, a gente está caminhando para chegar na coordenada, tá certo? Vamos falar a respeito da longitude, que vai ter como base aí os meridianos, certo? Para começo de conversa, o que é um meridiano? Meridiano também vão ser linhas imaginárias, certo? Que estão no sentido vertical e eles ligam um polo ao outro. Então, o meridiano, ele começa em um polo e vai até o outro, tá certo? Ele não vai circundar o nosso planeta como os paralelos que nós vimos anteriormente, não. Ele começou aqui e terminou aqui. E assim por diante, tá certo? Os meridianos, eles vão ser essenciais aí pra gente achar a longitude, tá certo? E aí a gente também vai ter um meridiano servindo como ponto de partida, que vai ser o meridiano 0, que é, tá aqui ele, o meridiano de Greenwich, certo? Percebam aí o meu inglês fluente, anos de treino para dar essa aula para vocês, certo? Então, além de servir como ponto de partida para a gente achar as longitudes, ele também vai dividir o nosso planeta em 2 hemisférios, que vão ser o hemisfério leste e oeste, seguindo aquela dinâmica da Rosa dos Ventos que eu mostrei para vocês aqui no comecinho da aula, tá certo? Então, a gente já entendeu o que é meridiano, já conheceu o meridiano principal, o 10/10 da nossa história, então vamos entender agora como é que a gente acha a longitude. É bem semelhante ao processo de achar a latitude, certo? A gente vai, né, virar o ponto e quero saber qual é a longitude desse ponto, né? Então, vamos supor que o ponto seja esse aqui e que continue sendo eu, porque eu gosto muito de viajar, né? Não nesse momento, mas tudo bem. Então, achei o ponto. Vou lá ver, ó, o meridiano dele, seguir aqui, 120 graus. Eu só vou precisar identificar se ele está a leste ou a oeste. Por quê? Porque nós vamos ter os mesmos valores. Pronto, vamos achar outro ponto aqui para ver se a gente entendeu mesmo, certo? Então, aqui, né? Na Antártida, friozinho para a gente sair aqui do calor brasileiro. Então, vamos achar a longitude do meu ponto. Eu estou exatamente sobre o meridiano de 0 grau. Então, qual é a minha longitude? O que é longitude? Não é a distância medida em graus de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich? Pronto. Então, a minha distância de onde eu estou para Greenwich é 0, gente, porque eu estou lá, eu estou exatamente naquele lugar. Então, a minha longitude vai ser de 0 graus. Tanto a latitude como a longitude, quando ela for de 0, 0 é 0, certo? Então, não vai ter 0 ao norte ou 0 ao sul, ou 0 ao leste ou oeste. 0 é 0 e pronto. E aí, pode existir esse ponto claro, né, gente? É uma área na superfície terrestre, ó, toda essa área aqui. Aí, vamos lá, continuando.
Gente, a gente saber só a latitude ou a gente saber só a longitude, ela não resolve o nosso problema. Por quê? Vamos avaliar aqui o primeiro ponto onde eu estive no Oceano Pacífico há alguns minutos atrás, quando nós estávamos conversando sobre esse mesmo assunto. Eu localizei aqui que eu estava numa longitude de 120 graus a oeste, porém, qualquer ponto que estiver ao longo desse meridiano aqui vai estar na longitude de 120 graus a oeste. Então, isso não facilita a minha vida. Professora, então a senhora está brincando com a nossa cara, ensinando uma coisa que não facilita? Na verdade, a gente viu a latitude separadamente, a longitude separadamente, para agora a gente conseguir juntar e chegar exatamente à coordenada geográfica, né? Foi o que eu fiz com vocês. Mostrei primeiro os paralelos e latitudes, depois eu mostrei os meridianos e longitudes, e agora a gente vai para onde realmente o negócio é eficaz e a gente acha qualquer ponto na superfície do planeta, que é a coordenada geográfica. A coordenada geográfica, gente, não é nada do outro planeta, é simplesmente onde o meridiano e o paralelo eles se encontram. É exatamente a área que eu vou conseguir localizar um ponto na superfície do nosso planeta, certo? Então, eu sabendo a latitude e a longitude, eu vou em cima do ponto, vai ser tranquilinho para a gente achar, tá certo? Então, deixa eu escolher um aqui para a gente achar os dois, tá certo? Latitude e longitude. Aqui no Alasca, certo? Bem friozinho, um lugar maravilhoso, que ninguém quer ir para lá porque é frio demais, né? Mas tudo bem, se eu tô achando que é maravilhoso, não significa que é. Então, vamos achar a coordenada geográfica. Vamos primeiro achar a latitude. A gente sempre acha a latitude primeiro. A latitude é aquela área que está o paralelo, tá certo? Tá aqui, ó, minha latitude. 60 graus, estou acima da linha do Equador, 60 graus ao norte. Agora vamos achar a minha longitude. Segui o paralelo, segui o meridiano, 160 graus ao oeste. Então, com essa informação da latitude e longitude, eu sei exatamente o lugar de um ponto. Gente, aí vocês dizem, é muito difícil, professora, vou ficar louca. A minha mãe até hoje é traumatizada com isso. Se eu falar em latitude e longitude perto dela, uma sandália havaiana vem sobre mim, porque ela está num nível de estresse muito grande com isso. Sabe o que é isso aqui, gente? Um joguinho de batalha naval. A batalha naval a gente não acha, não pega a partezinha que está em cima, que é uma letra, e a da lateral, que é um número, e dá o tiro. Pronto, gente. Isso aqui, vamos imaginar que é um jogo de batalha naval. Simples assim, a gente não vai errar, tá certo? Como é que isso pode vir aqui na avaliação, né? Porque a dúvida de vocês é, tá, professor, e na prova, como é que eu vou fazer? Na prova pode vir de duas formas. Ou eu posso dar para vocês, mostrar um mapinha assim, com essas informações, né? Tem que ter informação, se não tiver, não tem como achar a latitude e a longitude. Tá, professor, e se a senhora colocar? Gente, desconsidere, significa que as coisas não vão estar bem comigo, certo? O mapa tem que ter essas informações. Então, eu posso dar uma latitude e uma longitude para vocês e pedir que vocês achem o ponto. Então, vamos supor, a questão vai ser assim. Encontre no globo abaixo, né? No caso é porque eu vou colocar o globo abaixo da questão, o ponto de latitude 0 grau e longitude 0 grau. Aí eu vou para o mapa. Latitude 0, achei o 0, já seguro aqui, não solto ele por dinheiro nenhum nesse mundo. Agora vamos achar a longitude, que também vai ser de 0 grau, né? Porque eu fiz isso, porque eu quis, é lógico. Pronto, então aqui, ó, latitude 0 com longitude 0, achei o ponto aqui, certo? Oceano Atlântico, perto da costa da África. Aí vai depender de como eu peço a questão. Por exemplo, se eu disser, com a latitude 0 grau e a longitude 0 grau, encontre o ponto e desenhe Dirliene. Vocês vêm aqui, quando achar o ponto, e me desenham. Lembrando que eu sou uma pessoa extremamente magra, então não desenhe uma bola, senão vocês correm o risco de tirar um 0. Essa é a primeira forma. Ou eu posso dar o ponto no mapa e pedir para vocês me dizerem a latitude e a longitude, que vai ser fácil do mesmo jeito, certo? Então, vamos supor que eu queira achar quero que vocês me digam aqui um pontinho em Madagascar, lá na África. Coloquei lá na prova, vamos supor, encontre a latitude do ponto A e coloco um A ali em cima, que eu não vou colocar um desenho meu, é lógico, né? Até gostaria, mas não vai rolar.
Então, como é que a gente vai achar? Vamos achar a latitude? Ó, vim aqui, 20 graus. Norte ou sul? Não escutei mais uma vez, norte ou sul? Muito bem, galera, sul, né? 20 graus ao sul, achei. Agora eu vou achar a longitude, 40 graus a leste. Pronto, você vai me responder exatamente assim. O pontinho que a senhora quer saber onde é, lá em Madagascar, no continente africano, está a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude leste. Só isso, resolvemos a questão, tiramos um zero, fechamos a prova, seremos aprovados. Nos encontramos no 7º ano. Bom, turminha do 6º ano, antes da gente encerrar a aula, houve uma pegadinha aqui. Eu disse a vocês que se vocês acertassem, tirariam um 0 e fechariam a prova. Esquece tudo, certo? Vocês acertam, tiram um 10, deixam a professora super feliz e é só alegria, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê mais pra frente. Tchau, tchau!